Por Trás da Letra, o programa que revela tudo que está escrito na cabeça do autor. Por Danilo Martiri. José Mauro, bem-vindo ao Por Trás da Letra, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Valeu por você ter aceitado o convite. É um prazer Olá. ter você aqui. Ô, Danilo, um enorme prazer estar falando com você, falando com o seu público. É muito legal estar aqui, a gente já se conhece já faz um tempo. Então, para nós é um tremendo prazer, para mim, para a Banda Alma, para mim, super legal estar aqui. Mandando um abraço para você aqui do Rio de Janeiro, para São Paulo e para todos os seus ouvintes. Bacana, olha. E a Banda Alma já está na estrada desde 2016, né? Em realidade, nós começamos em 2015, né? A nossa banda foi formada em 2015. Nós estamos fazendo esse ano, quer dizer, 6 anos de banda. E nos últimos 2 anos é que a gente tem começado agora a lançar o nosso conjunto de músicas autorais, né? Que são 3, em realidade. Então, nós fazemos esse ano, 2021, 6 anos de banda, né? 6 então, anos de banda. banda. Super feliz com 6 anos. Legal. E você arrumou companheiros aí que pegaram a alma do negócio, né? A história da banda ela é muito engraçada, né? A história da banda ela é muito peculiar, né? Porque em realidade é o seguinte: eu sou professor, né? Eu leciono em 2 grandes instituições de ensino, uma no Rio de Janeiro, outra nacional. E o baixista da minha banda, né? Ele também é professor. E nós tivemos uma ideia numa viagem dessas. Então, super bacana isso, né? Esse tema dá pano para manga, né? Eu vejo assim os posts de vocês nas redes sociais, né? Sempre, como é que você fala as pessoas com alma, os seus fãs se chamam soulmates. Soulmates. São soulmates. São as pessoas que aturam a gente e que a gente queria mandar um beijo e um abraço para todos eles. São as pessoas que estão há 6 anos nos dando suporte, nos acompanhando. Puta, bacana. Né? Eles são pequenos, mas são pessoas que acompanham a gente. Então nós chamamos de soulmates. Soulmates. A história da banda, soulmates, como eu estava dizendo, né? O núcleo da banda sou eu e o baixista, o Alfredo Bravo. Né? Eu sou a única pessoa do Rio de Janeiro, quer dizer, os outros 3 músicos são de Niterói. Niterói é uma cidade vizinha ao Rio de Janeiro, né? Você atravessa a ponte. E aí o que acontece é o seguinte, né? O Alfredo, em realidade, é um músico muito mais experiente, há muito tempo, toca em Niterói. E nós tivemos uma ideia de fazer uma banda que fosse uma banda que, em primeiro lugar, expressasse a paixão que nós temos, quer dizer, pela música e pelo rock, né? Porque todo mundo da banda tem mais ou menos a mesma idade. Né? Nós estamos aí por volta de 50, 52 anos, e nós fomos, o rock foi a trilha sonora das nossas vidas, né? Nós fomos criados dentro de um contexto, quer dizer, Danilo também, né? Nós eu somos faço uma parte. geração, nós somos uma geração onde a gente escutava rock, né? A gente, desde garoto, a gente escutava rock. E a ideia original da Alma era ser uma banda cover, né? De clássicos de rock. Então, o nosso repertório até hoje, quer dizer, ele toca clássicos do rock, como a gente toca Lynyrd Skynyrd, a gente toca Stones, a gente toca Deep Purple, a gente toca algumas coisas mais pesadas, porque a banda é uma coisa muito curiosa, né? A banda é uma junção de pessoas com gostos musicais diferentes. Né? Então, atualmente, a banda ela é composta, quer dizer, por mim, Zé Mauro, sou vocalista, pelo Alfredo Bravo, que é baixista, pelo Ricardinho, que é guitarrista, e pelo Ares Jataíde, que é baterista. Né? O Alfredo, ele é um músico de muitos anos em Niterói. Ele vem de várias bandas, especialmente uma banda muito famosa no circuito underground de Niterói, chamada Rainha da Noite. E é uma banda de blues. O Alfredo gosta muito de blues rock. Né? Já o Ricardo, ele tem uma outra banda também, de Niterói, chamada All Blues, que toca blues, jazz, uma pegada de blues clássico. Legal. E o Aires é um músico profissional muito experiente, assim como o Ricardinho. Ele toca musicais, ele é muito versátil, é um baterista muito versátil. Ele toca no Rio de Janeiro em vários musicais, então ele tocou no musical da Elisete Cardoso, tocou no musical, outros musicais de outros artistas muito famosos. E é um camarada que tem uma versatilidade. Versátil. Mas ele vem de uma longa data do rock tradicional, né, do rock clássico no final dos anos 70 e início dos anos 80. Estou com muitos anos com o Arthur Maia, falecido Arthur Maia, né,
baixista clássico aqui de Niterói, e eu sou o mais novo do grupo, o único do Rio de Janeiro, e eu sou o mais apimentado de todos, né? Porque a minha escola é um pouco diferente, a minha escola é uma escola do heavy metal, né? Então, originalmente, o meu gosto é o gosto do heavy metal. E aí e aí dá uma mistura muito interessante, porque uma das coisas mais interessantes é a decisão de tira e põe músicas no setlist do show, né? E Deve ser interessante, né? Pois é, muito interessante. Então, a gente tem um outro projeto, que está um pouco parado de heavy metal, né, com outro músico muito talentoso aqui do Rio de Janeiro, que é o Fernando Con, que é a Meryl Hops Band. Mas é uma outra história que depois a gente comenta no outro dia. Claro. E o nome Alma, ele tem uma origem muito interessante, né? Ele tem, primeiro, um nome muito forte, né? Alma, soul, né? Então significa a alma da música, mas ele tem uma origem um pouco mais prosaica, né? Porque alma, em realidade, é a junção do primeiro nome, do nome Alfredo, Al, e Mauro, Alma. Então é Alma. Que bacana, olha lá. Pois é, a gente fez essa brincadeira, o Alma, né? Então Alfredo, Mauro, Alma, né? O nosso logo, inclusive, é essa guitarra, né? Não sei se vocês estão vendo, né? É a nossa guitarra, uma Gibson com alma, é a nossa Gibson com alma, né? Então a gente tem essa pegada. A gente gosta, por exemplo, a vida para mim, costumo dizer que o meu sonho era ser um rockstar, né? E aí depois de velho, depois de cinquentão, eu estou realizando isso. Então esse é o Alma, né? Esse é o Alma. Bacana. E aí também eu convido as pessoas que estão nos assistindo a entrar no nosso site. Nosso site ele foi reformulado, né? Então agora a gente tem todas as informações no site, o www.palestrashowalma.com.br. Então lá a gente explica a origem da banda, nossas músicas. Muito legal. A gente está iniciando uma campanha bacana sobre isso. Essa é a história do Alma. Então é uma história de Rio e de Niterói, cidades gêmeas, que a ponte nos une, entendeu? Legal. Muito legal. É um dos raros casos que a junção de nomes ficou perfeita, né? Dois nomes dos integrantes deu certinho, ficou muito bom. Legal. Deu match, né? Como diz na linguagem da garotada, deu match, né? Deu match. Bom, e hoje então nós vamos falar da letra Novos Tempos, certo? Isso, Novos Tempos, que é a nossa primeira canção autoral. Bacana. Então, sem mais delongas, vamos ouvir a música. O relógio de
Zé Mauro, Novos Tempos. Beleza. O que é Novos Tempos aí? Me conta um pouquinho da história da música, que a gente acabou de ouvir, quem que produziu, ela é um single, onde ela está inserida aí no contexto do trabalho da banda Alma? Como eu falei, Danilo, Novos Tempos é a nossa primeira canção autoral, nosso primeiro single autoral. Né? A gente é originalmente uma banda de cover e a gente já vinha nutrindo muito o sonho de construir um repertório próprio. E aí a inspiração de Novos Tempos foi composta 3 meses após o início do lockdown da pandemia. Né? Eu ensaio em Niterói, então toda semana eu me desloco até Niterói, pego meu carro, me desloco até Niterói, só para saber da minha casa até Niterói 20 quilômetros. E aí, quando houve a pandemia, o fechamento das 2 cidades, nós ficamos impedidos de tocar, né? E de ensaiar, de se encontrar, etc. Foram 3 meses, não sei quem se lembra, a partir de março, né? Quando deu o mês de abril, a gente estava realmente muito mal com relação a isso. Abril, a gente estava muito sofrido com relação a isso. E no nosso grupo de WhatsApp, houve uma ideia de uma letra. A gente tomou a decisão de gravar, eu falei, bom, não tem show, não tem nada, a gente precisa iniciar o nosso trabalho autoral. E a inspiração, a fagulha inicial da banda, da letra do Novos Tempos, veio do Aires, que é o baterista. Né? A gente queria criar uma letra que fosse uma letra que tocasse justamente nos desafios que a gente estava enfrentando na pandemia. E aí o primeiro verso quem deu foi o Aires. Né? O Aires trouxe a primeira frase da letra, é a ponte que nos une se fechou. Né? E aí, justamente, o que significa a ponte, nesse sentido, não apenas simbolicamente, mas literalmente da ponte de Niterói. Né? A Niterói estava fechada com barreira sanitária, e aí ele deu essa ideia, para mim, automaticamente eu rabisquei a letra, rascunhei a letra, eu faço as letras do Alma, né? A música é feita por mim e pelos outros componentes, e aí começa uma história, quer dizer, da letra, onde ela fala justamente dos desafios que nós enfrentamos. Então, a ponte que nos une se fechou, o casal que era feliz se separou, porque também a gente percebeu que durante a pandemia o número de relações afetivas se desfez, né? Estava se desfazendo. O meu casamento também estava acabando, então foi uma coisa muito curiosa. Poxa, foi um drama pessoal. Como diria o Tom Jobim, né? O samba ele só nasce da tristeza, o rock também ele nasce da tristeza. Eu ia falar isso agora para vocês que são do blues também, né? Se não tem tristeza, não tem. Pois é, se não tem tristeza, não tem música. E aí também, onde eu moro, aqui no condomínio no Rio de Janeiro, quer dizer, a gente percebeu um movimento de vizinhos, né? Abrindo as portas, se falando. Então a primeira estrofe veio justamente disso, né? A ponte que nos une se fechou, o casal que era feliz se separou, os vizinhos que antes não se falavam, abrindo as portas se abraçavam. Até o relógio de mesa que também parou, né? Também tinha parado, porque o dia estava se alongando, né? Sim. Então, a inspiração da letra foi justamente essa inspiração. Primeiro, do espanto, né? A gente parece que a gente estava congelado numa pedra de âmbar, onde a gente não tinha a menor noção do que iria acontecer, como a gente até hoje não sabe, de fato, o que vai acontecer, se a gente vai ou não vai voltar ao que era normal. É preciso lembrar a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo aí, que a gente ainda, a rotina de shows, de apresentações, os músicos estão completamente, uma das classes mais prejudicadas, quer dizer, foram os músicos e todas as pessoas envolvidas na produção dos shows, né? Então, técnicos de som, de luz, de iluminação, queria mandar um abraço grande para todos eles aí, stay strong, rapaziada, porque a gente vai conseguir sair dessa, né? Temos que sair. Né? Pois e inclusive as dificuldades, né, Danilo? Muitas bandas, inclusive, que são pessoas da nossa cidade, não se reuniram mais para ensaiar e para tocar devido a medo de pandemia, né? A gente sabe disso, né? E a letra, em realidade, era, em primeiro lugar, uma constatação dessa mudança, por isso que o nome Novos Tempos, Duros Tempos, mas, ao mesmo tempo, a gente queria transmitir uma mensagem positiva, a gente queria transmitir uma mensagem de superação, né? Como diz o refrão, novos tempos, duros tempos, com alma vamos sair dessa. Levante a cabeça e vamos nessa. A gente quis fazer isso daí. É uma música que o objetivo dela é levantar as pessoas para cima. Ao mesmo tempo, eu compondo e pensando, nossa, eu olhando o tempo passar, o tempo não passava, o que a gente ia fazer, observando juntos a cada momento, os olhos vidrados no firmamento, aproveita a pausa, isolamento. Então, a gente fez uma letra que foi uma letra justamente nesse sentido, de, em primeiro lugar, constatar o que estava acontecendo. Constatar, sim. Ao mesmo tempo, chegar para as pessoas e dizer assim, olha só, é preciso que a gente tenha postura,
tenha força, tenha fé, transmitir uma mensagem positiva para todos nós, né? De que a gente vai sair dessa, mas é preciso que a gente só vai sair dessa com alma e de maneira diferente do que a gente estava acostumado. Então, essa foi a ideia da letra. Em realidade, as outras letras posteriores, que a gente pode conversar em outros programas, elas compõem um certo painel. Né? Elas compõem um certo painel, eu costumo dizer que são crônicas da pandemia. Né? As crônicas da pandemia. As crônicas da pandemia, legal. Isso dá um disco, hein? Dá um álbum. Dá um álbum conceitual, né? Que o Jethro Tull, que o Ian Anderson do Jethro Tull não nos escute nesse sentido. Né? Dá um álbum, sim, bem bacana. Vai fazer. Mas vocês já têm 3 singles, né? Lançados. Nós temos 3 singles. E aí. Mas me conta como é que é o processo de criação? Você faz a letra, como é que vocês se falam aí na pandemia? Como é que é? O processo de criação, esse processo foi assim. O que aconteceu? Quer dizer, nós, com Novos Tempos especificamente, nós tomamos uma decisão de equipar a casa do meu baixista, o Alfredo Bravo. O Alfredo Bravo, ele é um fanático por equipamentos. Ele é professor de tecnologia da informação, né? E ele é um geek completo, quer dizer, de equipamentos musicais. Então ele tem uma casa onde ele montou um mini estúdio, inclusive, de transmissão. E aí, durante a pandemia, nós começamos justamente aqui. Nós começamos a equipar a casa dele com justamente a possibilidade de gravarmos à distância, né? O que aconteceu? Nós fizemos todo o processo de pré-produção na casa dele, inclusive a minha voz. Né? Então, a voz inicial, a voz guia, nós pré-produzimos na casa dele. Tá. O que nós fizemos? Todos nós fizemos testes de Covid, né? E fomos individualmente à casa do Alfredo gravar as partes básicas, a guia básica da música. Né? Então, gravamos a guitarra, gravamos a bateria eletronicamente, porque o Alfredo tem uma bateria eletrônica em casa, né? E logo depois, o que aconteceu? A gente, feito isso, nós levamos os tracks para um estúdio profissional em Niterói. Né? Uhum. Nós fizemos uma produção no Estúdio 112 do nosso querido amigo, companheiro, Marcelo Friziero. Eu queria mandar um abraço enorme para o Marcelo Friziero, de Niterói, quer dizer, do Estúdio 112. Marcelo Friziero trabalhou com o Neil Young durante muitos anos, morou nos Estados Unidos, né? Ele fez parte, dando porragem do Neil Young, acompanhou o Neil Young durante alguns anos. Ele foi produtor das nossas 2 primeiras músicas, né? O Lado Errado da Estrada e o Novos Tempos. Tanto que a música ela tem uma pegada muito oitentista. Todo mundo que escuta diz assim, olha, primeiro, é inevitável a influência de vocês pelo blues, e em segundo lugar, essa pegada meio oitentista. Né? A gente utilizou o Marcelo, um produtor de mão cheia, e aí o que nós fizemos? Quer dizer, o Marcelo, com toda a questão da segurança, né, que ele teve testados novamente, nós fomos um por um no estúdio finalizar a música. Quer dizer, as tracks de baixo elas foram finalizadas todas na casa do Alfredo, as tracks de guitarra também, né? E aí o que aconteceu? Quer dizer, a voz e a bateria foram gravadas lá no estúdio dele, no Estúdio 112. Então eu gravei as vozes lá, né? E a bateria também foi gravada. E aí o Marcelo fez toda a parte, quer dizer, de equalização, mixagem, produção, finalização e masterização da música. E esse foi o processo de Novos Tempos, que foi um processo similar à outra música que nós fizemos. Pô, bem bacana. Inclusive fica a dica para quem está assistindo, né? O passo a passo de como fazer a gravação na pandemia, né? Porque tem muita gente que ficou meio perdido aí, né? Muitas bandas aí, muitos músicos. E agora, como é que a gente faz, né? Eu acho que vocês arrumaram um jeito bacana. Pré-produz, né? Faz a pré-produção, depois vai para o estúdio, né? Em realidade, o que acontece é o seguinte, quer dizer, hoje, com a difusão da tecnologia, né, então hoje, em realidade, é muito mais barato você produzir música, né? Sim. Quer dizer, isso tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo. O aspecto positivo é que você consegue produzir a música, né? Nós utilizamos, por exemplo, né, o Alfredo está se especializando, por exemplo, na produção de músicas. Então, ele usa o Logic, né, o programa de gravação Logic, né? Então, o que acontece? Ele produz, nós hoje chegamos ao nível de estadarte que a gente produz quase toda a música, né? Tanto que, por exemplo, essa última música que nós fizemos, com o Labirinto, nós fomos com o estúdio era toda quase pronta, só que o processo de gravação foi outro. Isso aí merece um outro programa. Novos Tempos a gente estava experimentando, a gente estava justamente entendendo como é que era o processo. Legal. Basicamente, como é que é a ideia da composição? A ideia da composição a letra é produzida por mim,
eu converso com o Alfredo sobre a questão da melodia, o Alfredo vem com uma ideia de melodia na cabeça, o Aires entra com a bateria. E a gente levou na época, quer dizer, para o guitarrista, que o guitarrista dessa música não é o Ricardinho. O guitarrista dessa nossa primeira música era um outro músico, também de Niterói, que tocava com a gente, o Anderson Bemol. E nós levamos essa ideia para ele, né? E aí o que aconteceu? Ele gravou também na casa dele, utilizando o Mac, as tracks de guitarra. E aí nós fomos para o estúdio, levamos para o estúdio e fizemos isso. O Marcelo, em realidade, ele pegou as tracks, né? Quando ele ouviu os tracks de guitarra e de baixo, ele falou, olha, tá tranquilo, o que a gente tem que fazer é encaixar as vozes e a bateria. Esse é o nosso processo de composição. Só que você sabe, né, Danilo, você é músico, você é cantor, aliás, um belíssimo cantor, composições que eu adoro suas composições, especialmente. Obrigado. Os órgãos que você utiliza, que são órgãos de igreja, essa pegada blues, Hammond, eu gosto muito. E você sabe que toda banda, ela evolui em termos de processo. A banda é um animal orgânico, né? Sim. As pessoas são orgânicas, né? Então a gente, primeiro, aprende a mexer com a tecnologia, e a segunda coisa é que a gente começa também a desenvolver os laços, quer dizer, de aproximação. Né? Tanto que com Novos Tempos nós tivemos, com o Lado Errado, que é a nossa outra música, entrou um novo guitarrista, que é o Ricardo, que está tocando com a gente, que é um músico que se encaixou perfeitamente, tem uma pegada, tem uma approach musical diferente do bemol, né? A pegada do Ricardo é uma pegada mais blues, mais jazz, mas muito de som de anos 80. Né, essa sonoridade da década de 80, que é inegável, né? Não adianta a gente querer soar como Linkin Park, não adianta a gente querer soar como... É claro, né? Não adianta, quer dizer, nós somos de uma outra época, né? Sim. A nossa sonoridade musical é de uma outra época, a nossa escola é outra. Muito engraçado, eu tenho um sobrinho mais jovem que ele fala, poxa, tio, ele tem 28 anos, ele fala assim, poxa, tio, legal, ele tem uma banda também de guitarra, muito legal, muito interessante, mas, poxa, essa guitarra, eu falei, não adianta, você está acostumado a escutar guitarra de bandas como Nickelback, Linkin Park, que é outra pegada, e outras bandas agora, né, que são bandas de nu metal, é outra sonoridade, outra sonoridade, outra pegada, não adianta. Acho que a produção também é outra, né? Feita tipo, pois é. Enfim, até a masterização é feita de outra forma, né? Tanto que, por exemplo, no nosso terceiro single, que é Labirinto, que a gente não é o objetivo desse programa nosso, a gente já foi para um outro estúdio, com outro produtor, mais jovem, aí a gente resolveu virar o approach, né? A gente está experimentando isso. A gente resolveu virar o approach. E a gente também tem uma coisa muito interessante, sabe, Danilo? A gente tem um grupo assim de soulmates teste, né? A gente tem um test soulmates, a gente tem um grupo de pessoas muito próximas nossas, que são os nossos avaliadores. Então a gente vai passando para eles durante o processo de gravação. Então a gente vai passando o processo de pré-produção e eles vão dando dicas. Por exemplo, um camarada que é super nosso brother, nosso amigo, queria mandar um abraço enorme para ele, é o Beto Casperes. O Beto Casperes é um músico famosíssimo de Niterói, ele está há 10 anos radicado em Los Angeles, né? Ele é músico, ele é produtor musical lá de Los Angeles, e eu encho o saco do Betão, eu falo, pô, Betão, tem música nova nossa, ele quer escutar, ele manda, ele é um cara que dá uma força tremenda para nós. Pô, legal isso aí, legal. E ele Pois é, ele escuta, ele ouve, ele fala, olha, mexe na equalização, mexe ali, né? Faz uma mudada nisso daí, usa um humbuck na gravação. A gente tem outras pessoas que fazem isso. Então, é um processo meio que a gente faz um teste do consumidor, né? Bacana isso. Olha aí, outra dica aí da Banda Alma aí pra galera aí. A gente faz isso, a gente enche o saco. A gente tem umas 4 ou 5 pessoas que a gente manda, fica enchendo o saco, escuta a gente, vê o que você acha, etc. Então, o que você sugere. E é super legal, né? Porque a gente vai... graças a Deus, Danilo, a gente criou a minha visão, a visão que nós temos na banda de música, ela é uma visão colaborativa, né? Eu acho que a gente precisa se ajudar uns aos outros. Né? É importante dizer, tanto eu como você, nós somos independentes. A gente não tem gravadora, nós não temos apoio nenhum, jabá nenhum no seu nosso esforço, a cara e a simpatia que nós temos, abrindo espaço. Então, mais do que nunca, a gente precisa do apoio de todas as pessoas, né? E aí a gente quer também exortar a todas as pessoas que estão nos assistindo aí a justamente o quê? Quer dizer, a fortalecerem o rock nacional. As pessoas com certeza. Rock nacional independente.
rock nacional independente. Muito se fala hoje em dia, o rock acabou, eu não aguento mais escutar sertanejo, pagode, funk, não aguento mais, mas em realidade, quer dizer, essa discussão toda acontece porque as pessoas não fortalecem a cena do rock independente. É como eu sempre digo, ouvir música autoral é uma questão de hábito, né? Você tem que criar o hábito, né? E tem uma coisa interessante, né? A gente fala isso, né, Danilo? Porque a gente é da geração dos anos 80. Sim. Então a gente viu essa cena do rock nacional dos anos 80, que isso significa que o rock nacional não existia antes da década de 80. Claro, eu sempre costumo dizer, inclusive eu estou escrevendo um livro sobre rock, e eu tenho um capítulo sobre o rock nacional, né? Porque eu, além de ser professor de negócios, de marketing, porque é minha outra atividade, eu sou professor de negócios e marketing, eu estou escrevendo um livro sobre rock e negócios, né? E eu sou um estudioso sobre o rock nacional. Então a gente sabe que tem toda uma geração da década de 70 que é uma geração perdida, né? Uma geração que trilhou, digamos assim, ou pavimentou esse caminho para que nos anos 80 acontecesse o que aconteceu com a explosão do rock, né? Sim, então a gente viu isso daí. Né? A gente viu o surgimento de bandas como Titãs, Barão, Legião Urbana, né? E também o Rock in Rio, viu o surgimento. E a gente ia no show dessas bandas. A gente prestigiava essas bandas. Claro. Né? Hoje, por exemplo, eu vejo uma garotada, eu vejo uma molecada, não apenas a gente, né? Mas eu vejo uma molecada que está aí tocando nos estúdios, em Niterói, por exemplo, escuto galera de São Paulo. Né? Tem umas coisas muito interessantes aí sendo tocadas, mas precisam de uma maior visibilidade de uma cena. Então eu acho que, sabe, muito do fato das pessoas o rock ter virado um gênero de nicho passa justamente pelas pessoas não ouvirem, né? Daí a nossa luta, iniciativas como o seu programa, de outras pessoas que nós conhecemos, a gente está lutando, batalhando, tentando fazer com que o nosso som chegue a mais e mais e mais e mais pessoas. E a gente agradece enormemente, né, Danilo, o espaço que você está dando, quer dizer, para todos nós aqui. Né? Eu queria, quer dizer, de antemão agradecer a você. Você sempre uma pessoa extremamente generosa, extremamente, quer dizer, aberta e preocupada com o crescimento da cena. A gente queria te agradecer nesse sentido. Né? O bichinho do rock autoral, para quem tá ouvindo a gente aí, né, é uma coisa que pega, né, quando pica. Ele fica, né, porque a gente acaba meio comprando a ideia de defender isso, né, para todos, assim. A música, ela por isso, enfim, até a ideia do programa é essa, né? A música brasileira é muito rica, eu acho. Em todas, né? Toda a música. Todas. E a letra sempre tem a poesia, né? A qualidade de ser pensada, as rimas, né? Por isso que é a ideia desse programa, é botar um pouco de luz nisso e indiretamente dar um espaço para a gente falar da gente mesmo, né? Das bandas. E expor o processo de composição. Sim. Né? Que eu acho que, como você falou, na pandemia as pessoas ficaram desnorteadas. Esse processo não aconteceu só com você, ouvinte, que está escutando a gente agora. Aconteceu com todos nós. Né? Nós fomos impactados, mas aliás, aconteceu no mundo inteiro. No mundo inteiro. A grande questão é que deu 2 meses, a gente olhou e pensou, olha, não dá adianta a gente ficar parado. Senão a gente vai deprimir, vai ficar para baixo, liga a televisão, só vê notícias ruins. Como até hoje, você liga a televisão, é só desacerto. Então a gente tem que produzir, a gente tem que criativamente gerar alguma coisa. Até porque, Danilo, mal ou bem é o nosso legado, né? É o nosso legado. Né? Tem certeza, é o legado com certeza. Que a gente deixa para gerações futuras, etc. Tem um tremendo respeito, quer dizer, pelas gerações anteriores do rock, pelas pessoas que pavimentaram esse caminho, pelos músicos, né? Eu, por exemplo, estou lendo uma biografia muito interessante, né? Eu estou lendo aqui de umas bandas que eu sou super fã, que é o Terço. Ah, pô, legal. Caramba do Terço. Acabou de sair agora o livro deles autoral, escrito pelo Sérgio Heinz, pelo Nélio Rodrigues, pelo legal. Terço. Pois é, eu sou um leitor, assim, eu sou um aficionado por biografias de bandas. Eu também. E eu gosto muito de ler. Né? E eu acho que a gente tem que chegar para dizer, olha, esses caras existiram, fizeram um trabalho interessantíssimo.
né? A gente tem que tocar esses caras, ouvir esses caras e também ouvir a música que nós estamos produzindo agora. Porque o fato da gente estar com 50 não significa que a gente, né, não produz música, né? Claro a gente continua produzindo, a gente não está morto. Pelo contrário, a gente está aí alive and kicking. Tem uma parte da sua letra que eu gosto muito, que é um pouco da tristeza surge a poesia, né? Afogada nas lágrimas da maresia, que acho que tem a ver com o teu contexto aí, né, do Rio de Janeiro e tal. Mas faço os meus acordes por teimosia. Por teimosia. Eu acho isso, tem a ver com o que você está falando. Tem 50, mas a gente está teimando. A gente tem banda, a gente está aí, entendeu? A gente não esmorece. É o que eu falei, né? As lágrimas da maresia, tem o contexto do Rio, realmente. Né? A gente costuma dizer, as pessoas tem uma coisa interessante, quando escutaram ou ouviram a primeira vez, Novos Tempos, a primeira coisa que eles disseram assim, o Niterói é rock, né? É rock. Porque, não sei se você sabe, né? Mas Niterói, diferentemente do Rio de Janeiro, é uma cidade muito rock. Niterói é uma cidade muito rock. Niterói, por exemplo, Niterói é o berço do Celso Busboy, por exemplo. Olha, de vários outros músicos, quer dizer, que nos anos 80 e 90, né, tocaram. Você tem músicos talentosíssimos em Niterói. Tem um estúdio que a gente ensaia em Niterói, que é o estúdio do nosso querido amigo Felipe, o El Sonoro, o estúdio. Aliás, mandar um abraço grande para o Felipe. Felipe está lá em Lumiar agora, aproveitando os bálsamos da vida, da natureza na Serra Fluminense, explodindo a pandemia. Filipinho, te amo, Filipinho. Professor, te mando um abraço. E esse estúdio do Felipe é uma coisa muito interessante, porque ele tem 4 salas. E é muito comum a gente sair, as 4 salas estarem ocupadas por bandas de diferentes estilos, tocando simultaneamente. É um espetáculo, Danilo, você não tem ideia. Você tem desde bandas de rock alternativo, passando por bandas de rock cover, por exemplo, passando, por exemplo, por bandas de jazz e de blues, de instrumental. Niterói tem uma forte tradição instrumental. Legal, hein? Instrumental. Pois é. Devido à escola do próprio Arthur Maia, né? Arthur Maia, um baixista instrumental, que foi secretário de Cultura da Prefeitura de Niterói, e ele incentivou muito essa cena. E Niterói tem uma coisa muito curiosa. Niterói tem todo um circuito de bares, né, que eles dão força para as bandas da cidade. Olha, isso é legal, vamos saber. Pois é, isso é muito interessante. Né? Isso é muito bacana. Rádios, por exemplo, Niterói tem várias rádios, né? Tem a Rádio Lã, do Luiz Antônio, que foi, quer dizer, um dos fundadores da maldita da Fluminense FM, no Rio de Janeiro, que é uma rádio épica da década de 80, que é semelhante à Rádio Kiss de São Paulo, só que ela foi nos anos 80 a grande ruptura no dial carioca, quer dizer, introduzindo bandas como Barão Vermelho, bandas como Titãs, né, dizendo, olha só, garotada, presta atenção no rock nacional, não existe só MPB, existe rock nacional, então existe toda essa galera tá em Niterói, então Niterói é uma cidade rocker. Fora uma cidade que tem muitos motoclubes. Pois é, eu até brinco com o pessoal. Né? Se vocês não escreverem, um dia eu vou escrever um livro sobre Niterói, sobre a cultura rock de Niterói. E é uma cidade muito afluente, né? É uma cidade, quer dizer, é uma das cidades, umas 10 cidades de maior qualidade de vida do Brasil. Então tem um público de classe média que escuta muito, quer dizer, rock, e vai nos shows, e frequenta os shows. Legal. Isso é muito legal. Eu queria mandar um abraço para toda a galera de Niterói que nos assiste. Pois é, isso é muito legal. Então tem uma cena bem aquecida aí. Do rock, tem uma cena bem aquecida em Niterói. Continua forte. É uma cidade de classe média. O rock, em realidade, né, o Danilo, ele é um estilo de classe média, né? Diferentemente do samba e de outros estilos que são estilos mais populares, o rock é um estilo de classe média. E Niterói tem isso daí. As pessoas vão, é uma coisa impressionante. As pessoas vão, prestigiam, assistem às bandas. Então, isso é muito legal. É programa da cidade. Final de semana, ouvir um som. Então você tem bares, né, em Orla de São Francisco, Piratininga, na beira da praia, tem quiosques onde as bandas se apresentam na beira da praia. É um negócio que interessante. Aí, e a própria prefeitura, durante a pandemia, incentivou lives de músicos, patrocinou lives de músicos. Então, isso daí tem uma coisa. Então, tem essa coisa meio praiana, que o pessoal fala assim, é meio Niterói rock style. Niterói, né? Legal. Então, Niterói rock style, né? E isso também faz parte, para quem está assistindo, viu? A letra, ela tem um contexto sociocultural. Não pode ser ignorado. A gente, quando lê uma letra, né? É legal saber disso aí.
do contexto onde vocês estão inseridos, né? Quem criou. Pois é. É diferente, por exemplo, para quem está em São Paulo. São Paulo é um outro contexto, né? Por exemplo, quando você escuta letras, por exemplo, de bandas como Titãs e outras bandas paulistanas ou paulistas, é um outro contexto. Né? E é super legal você ver essa tessitura, você observar como é que é, como você disse, que você não consegue separar, né, a obra musical do contexto no qual ela é produzida. Sim. Tanto no seu contexto, quer dizer, que seja o seu contexto sincrônico, né, que nós fizemos, quer dizer, o contexto sincrônico que estava acontecendo no momento da composição, que foi a pandemia. Sim. Mas também no contexto diacrônico, né, o contexto da história ao redor. Então, qual é a história que cada um traz, entendeu? Cada um membro traz com as suas sonoridades, as suas relações. Eu sou um cara, por exemplo, eu sou um aficionado por história. E como eu te falei, eu sou um leitor, por exemplo, de biografias de bandas. Eu sou aquele cara que eu leio as letras, eu procuro saber a origem das músicas, como é que elas foram feitas, entendeu? Então isso, para mim, eu não consigo escutar uma música, eu não consigo, por exemplo, ouvir um Jump Jack Flash e não pensar como é que o Mick Jagger estava pensando na produção daquilo em 68, com um negócio pegando fogo nos Estados Unidos da Europa, Guerra do Vietnã. Eu não consigo escutar um Highway to Hell do AC/DC, que muita gente acha que é uma música satânica, mas em realidade o Hell para eles era o trabalho. Pô, os caras trabalhavam, os caras eram ferrados. Então o trabalho dos caras era um trabalho duro, braçal. Você imagina um bando de escocês, durão, tough guys, morando na Austrália, fazendo isso. Então acho que isso também é uma coisa interessante para as pessoas que estão nos ouvindo. Quer dizer, eu acho que não é só você ler a letra, mas é entender como é que a letra, ouvir a música, como é que ela está relacionada com esse contexto. Por isso que eu acho, Danilo, que o seu programa é super bacana por causa disso, super bacana, que dá a possibilidade da gente poder falar sobre isso, né? Claro, e é fundamental, né? Ainda mais você, ó, eu estou muito surpreso com a quantidade de informação que você trouxe, né? Dentro para as pessoas, eu acho isso fundamental, né? A gente também ter essa clareza que para o rock autoral, né, acho que pontua bem essa questão do mas o rock autoral não toca na rádio, mas espera aí, vamos garimpar, né? Vamos escutar, vamos prestar atenção no que está sendo produzido. Acho que isso é importante, né? E uma letra quando ela é produzida bem feita, assim, pensada, ela é a história, né? Ela é história, ela é história, registro do que está acontecendo, perfeito, né? Pois é, e eu acho que as letras, elas em realidade, elas expressam, né, aquilo que a gente chama aqui, o Hegel, o filósofo Hegel, chama de Zeitgeist. Ela expressa o espírito do tempo. Sim. Né? Então não é à toa que se você pega, por exemplo, letras de bandas mais recentes, da década de 90, como Linkin Park, 2000, e você olha as letras de bandas como Stones, ou própria letra de Barão, de Legião Urbana, elas expressam o contexto do seu tempo. Né, elas são crônicas do tempo recente, né, crônicos do seu momento. Então, uma forma que você tem, inclusive, você escuta um terço. Né? É impossível você não pegar as letras, por exemplo, de Rei Amigo, Cante a Canção Comigo, e você lembrar, por exemplo, de como na década de 70 era o sonho, né, do movimento hippie, de você ter uma vida alternativa, entendeu, etc. Letristas como, por exemplo, a própria Rita Lee, por exemplo, de outros músicos. Eu acho que tem toda uma riqueza poética do rock brasileiro, né? O próprio Cazuza, que era um tremendo letrista, o próprio Renato Russo. Né? A gente pode ter simpatias ou não musicais pela banda ou não, mas independentemente é reconhecer o talento. E eu acho que também, né, a gente pega, por exemplo, um exemplo do nosso amigo, né, que a gente gosta tanto das músicas do Júlio, por exemplo, do Complexo de Vira-Lata. As letras são maravilhosas, são fantásticas. São fantásticas mandando um abraço pro Júlio, aí, Júlio, grande abraço. Legal, o Alexandre, do Carlos Merelov também, toda a nossa galera que tá nossa aí, galera. Independente, nossa galera. Mas o Júlio, por exemplo, todas as vezes que eu escuto e ouço assim as músicas né, a gente sempre tem uma frase nova que é interessantíssima de ouvir, né? O Júlio da banda Complexo Vira-Lata, inclusive, já participou do Por Trás da Letra. Pois é. E procurem no canal lá, foi o programa anterior, né? Procure que é imperdível. É imperdível também.
É outra letra que a gente fala, nossa, como é bem feita, né? Pois é, Muito bem feito, um muito bem poeta, sacado. né? O Júlio, além de ser uma excelente pessoa, ser uma pessoa muito generosa, agregadora, Bacana, né? O Júlio é um talento, né? E aí, de São Paulo, é vizinho, né? Sim, é bem perto aqui de casa, né? Pertinho de você. É que tá, a gente até brincou, né? Se não fosse a pandemia, a gente já tava tomando uma cerveja lá. Quem sabe até compondo juntos, pô, Compondo, fazendo uma né? participação especial, né? Tem muita coisa para acontecer aí, mas bacana, bacana. Isso. José Mauro, foi um grande prazer, viu? Acho que tê-lo aqui. Obrigado por você ter aceitado. Esse programa precisa de letras assim, de músicos e bandas como a sua, como vocês. Tem alguma mensagem para a galera? Uma mensagem para deixar para quem. Primeira coisa, uma mensagem relacionada à letra, ao trabalho da banda Alma, tá? E depois, se você quiser, como é que, para as pessoas que estão chegando agora, como é que elas fazem para conhecer a banda Alma a partir desse lançamento aí, a partir desse programa, tá bom? Beleza. Bom, Danilo, em primeiro lugar, a gente queria te agradecer demais, né, a oportunidade que você nos deu aí com o teu programa, quer dizer, no nosso espaço, no nosso trabalho. Né, o Danilo, né, ele tem o seu programa, ele tem um papel muito importante dentro da gente que está remando no campo do rock autoral. Então a gente queria agradecer muito você, eu, em nome da minha banda, da banda Alma, a gente está agradecendo você de coração. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, né? Eu sou suspeito para falar de você. Eu tenho uma tremenda simpatia, não apenas por você pessoalmente, mas pelas suas músicas, pela sua composição, pelo seu trabalho de rock, que eu gosto bastante. Você, como eu, está há muito tempo militando nisso daí, com outras bandas. Então conheçam também o trabalho do Danilo, acessem, compartilhem, né, o canal do Danilo, que eu acho super legal. Né, eu compartilho, eu falo para todo mundo. Bom, obrigado. A mensagem que a gente tem para transmitir, quer dizer, para as pessoas né, Novos Tempos é uma letra, quer dizer, que transmite uma mensagem otimista, né, uma mensagem não apenas de constatação do que está acontecendo, ou seja, não dá mais para. Eu costumo dizer que a gente está vivendo no mundo AC/DC, né? A gente vive no mundo do antes do corona e do depois do corona. Sensacional. Né? E Novos Tempos reflete essa coisa do AC/DC, do antes do corona, depois do corona. Então, nada será como antes, né? A gente vai ter que se preparar para essa expressão batida, chamados novos normais. Eu não acho que haja apenas um novo normal, mas vários novos normais. Então, Novos Tempos é uma canção que, né, ela justamente convida as pessoas a refletirem, pensarem sobre as suas mudanças. Então, a gente queria que as pessoas que estão aqui nos assistindo pensassem sobre essas mudanças, né? E justamente a partir delas se tornassem pessoas melhores. Né? A gente precisa do nosso país para que as pessoas sejam melhores, que as pessoas, digamos, se preocupem mais com o próximo, que as pessoas se preocupem mais em ajudar as pessoas, sejam mais empáticas, que as pessoas se preocupem com o nosso país, quer dizer, com o nosso futuro, o futuro para as futuras gerações. Eu acho que isso é muito importante. E, além do mais, quer dizer, é importante que as pessoas, ao ouvirem a nossa música, sempre pensem no refrão: com alma, vamos sair dessa, levante a cabeça e vamos nessa. Então você tem que ter coragem, luta e manter a postura, que é a nossa última frase da letra. Coragem, luta, mantendo a postura. Então é essa mensagem que eu queria transmitir para todas as pessoas do teu programa que estão nos assistindo, os soulmates e todas as pessoas que compõem essa enorme família Alma e a família Rock Independente e a família que está aqui no programa Por Trás da Letra. Para quem quiser ouvir, né, as nossas composições, conhecer um pouco mais, nós estamos nas plataformas de streaming. Então a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, a gente está na Amazon Music, a gente está no Tidal, tudo quanto é lugar que vocês estiverem, Apple Music, tudo quanto é lugar que vocês estejam. Quem tiver Spotify, quer dizer, não deixe, por exemplo, de procurar Banda Alma, digita lá Banda Alma, vocês vão ver logo de cara, né, esse logo que é o nosso, do Alma, que eu estou mostrando aqui para o teu público, né, colocado ali. Nós temos 3 canções, né? Lançamos uma canção nova chamada Labirinto, que está aí estourando no mês passado, né? Que eu espero que as pessoas escutem e repliquem para as pessoas. Vai estar aqui também. Isso, isso. Sigam a gente, quer dizer, eu te falei, quer dizer, são três músicas: Novos Tempos, Do Lado Errado da Estrada e Labirinto. Elas fazem uma trilogia da pandemia, uma trilogia da reconstrução. Né? Eu costumo sempre dizer isso, é uma trilogia da reconstrução. Legal. Nós estamos nas redes sociais, então procurem a gente, quer dizer, nós temos um canal no YouTube, né, chamado Alma Rock and Roll, para quem quiser seguir a gente.
né? Nós temos, quer dizer, no Instagram, né? Nosso @almarock'n'roll. Nós temos, inclusive, queria convidar todo mundo que está nos assistindo para o dia 26 de maio. Dia 26 de maio, né, às 8 horas da noite, nós vamos estar fazendo a nossa live no canal do YouTube do Alma, né, Alma Rock and Roll. Nós vamos estar fazendo uma live diretamente transmitido de uma cervejaria de Niterói. Né? A gente vai fazer um show, uma live na cervejaria de Niterói de um amigo nosso que tem um palco maneiríssimo. O dia que você for ao Rio, Danilo, eu faço questão de levá-lo lá e quem sabe levar a sua banda para tocar lá. Legal. Né? Na cervejaria. É um pouco sofrido, porque é um palco onde você tem uma torneira de chopp no meio do palco. Então é um desespero você tocar sem se controlar, né? Mas é ótimo nesse sentido, é um ambiente ótimo. A gente vai estar fazendo uma live, transmitindo para as pessoas o lançamento da nossa música nova, com a Labirinto, e também lançando o nosso novo site. O nosso novo site, ele tem... O nosso novo site está renovado, né, www.palestrashowalma.com.br, e nesse site, inclusive, isso é uma história para outro papo, outro programa, contar um pouco da outro aspecto do Alma, que é justamente o quê? Legal, o Alma ele tem um outro produto que é o nosso Palestra Show. Né? Eu e Alfredo, nós somos professores de de escolas de negócios, então a gente faz palestras para empresas. Então a gente faz palestras para empresas e a gente leva o conceito do Alma, e a ideia nossa é um paralelo entre, né, o mundo dos negócios e o mundo de uma banda de rock. Entendeu? E é semelhante você montar uma empresa que nem uma banda. Mas isso é papo para outro programa. A ideia é bacana. A ideia é bacana. A gente convida todo mundo dia 26 de maio, lá no nosso YouTube, Alma Rock and Roll, e entra no nosso site www.palestrashowalma.com.br. Outra coisa para finalizar, sigam as listas de rock independente, né, o Alma e outras bandas, sigam, né, nós temos 2 listas, né, de rock independente, o Rock Independente 1 e 2, que inclusive são coordenadas pelo nosso amigo Júlio. Sigam essa lista, cliquem em coração, cliquem em seguir as bandas, isso é muito importante. Danilo tá lá, eu tô lá, o Júlio tá lá, outros músicos talentosíssimos do Brasil inteiro. A gente tem gente do sul do país, a gente tem gente do Mato Grosso, a gente tem gente do Nordeste, tem um bando de coisa bacana. Sigam a gente, fortaleçam, né, o rock nacional, porque só assim a gente vai conseguir ter visibilidade, né, Danilo? Com certeza. Então, bom, conversei aqui com o José Mauro, da banda Alma. Obrigado, viu, pela presença aqui. E não percam aí, não deixa de assinar o canal, né? Clicar aí no sininho. Para quem chegou até o final aqui, esse programa ainda vai passar na Rádio O Rameu, né, que é uma parceria que eu tenho aqui em São Paulo. Então, enfim, a gente está sempre divulgando, né, em outras plataformas. E então fiquem atentos aí e até mais. Um grande abraço para todos, tá bom? Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Até mais.